Você já se sentiu diante de uma porta trancada, uma situação que parecia não ter saída? Já orou, esperou, tentou de todas as formas e ainda assim tudo continuou igual? Talvez você esteja nesse ponto agora, olhando para um cenário que parece impossível. Mas é exatamente nesses momentos que Deus mais gosta de agir, porque quando as forças humanas se esgotam, é aí que o sobrenatural começa. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho diante de Moisés, que libertou Pedro da prisão, com as correntes caindo por terra, que transformou o deserto em caminho para o seu povo, ainda é o mesmo hoje. Ele é o Deus que abre portas, onde não existem paredes, que transforma o impossível em testemunho, e que faz acontecer o que ninguém mais acredita ser possível. Às vezes, Ele permite que as portas humanas se fechem para que possamos ver a que realmente importa, a porta dele. E essa porta, quando se abre, nenhum homem pode fechar. Foi isso que ele declarou em Apocalipse 3:7. O que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Mas é curioso como, diante das promessas de Deus, o coração humano oscila. Queremos acreditar, mas a realidade insiste em gritar mais alto. E é nesse conflito entre fé e medo que o milagre se prepara, porque o impossível é o cenário onde Deus revela o seu poder. Talvez a porta que você precisa hoje seja a de um emprego, de uma cura, de uma reconciliação, ou simplesmente de uma esperança nova. Mas antes de olhar para a porta, olhe para aquele que tem a chave, o mesmo Jesus que disse, "Eu sou a porta", João 10:9. Está diante de você nesta manhã pronto para abrir caminhos onde parecia haver só paredes. Então, enquanto você escuta essa mensagem, prepare o seu coração. Porque esta não é apenas uma oração, é um encontro com o Deus das portas impossíveis. Antes de seguirmos para a oração, eu quero te convidar a fazer um ato de fé. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, deixe o seu like agora mesmo. Isso pode parecer simples, mas é como uma semente, um gesto pequeno que carrega um grande propósito. Cada curtida faz com que esta oração chegue a alguém que hoje precisa acreditar de novo que Deus ainda abre portas impossíveis. E escreva aqui nos comentários com fé, "Eu creio que Deus vai abrir portas na minha vida." Essa frase é uma declaração espiritual. É como dizer ao céu, "Senhor, eu confio no teu tempo e no teu poder." Se você ainda não faz parte da nossa comunidade de fé aqui no Despertar com Deus, se inscreva agora e ative o sininho. Todos os dias, oramos juntos pela manhã e Deus tem feito coisas lindas através dessas palavras. Você não está sozinho. Há uma família inteira de fé orando com você. Há momentos na vida em que todas as portas parecem trancadas. Você bate de um lado, tenta do outro, empurra com toda a força, mas nada se move. É como se o céu estivesse em silêncio e o mundo tivesse decidido fechar as oportunidades diante de você. É nessa hora que muitos desanimam, achando que Deus esqueceu, mas na verdade é nesses momentos que Ele está preparando a chave certa, a dele. Em Apocalipse 3:7, Jesus diz, "O que Ele abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir." Essa é uma das promessas mais poderosas da Bíblia, porque revela um Deus soberano que não depende de circunstâncias, de portas humanas ou de opiniões. Quando Ele decide abrir algo, nenhuma força na terra, no céu ou no inferno, é capaz de impedir. Pense em José, filho de Jacó, vendido pelos próprios irmãos, lançado numa prisão injusta, esquecido por todos, mas não por Deus. Por anos, parecia que todas as portas estavam fechadas, até que, em um único dia, Deus virou o cenário. O prisioneiro se tornou governador do Egito. Nenhum plano humano poderia ter feito isso. Foi a mão do Senhor abrindo uma porta impossível. O mesmo aconteceu com Éster, uma jovem simples, órfã, sem posição, sem poder, e de repente, Deus a coloca como rainha da Pérsia. Enquanto o povo estava ameaçado de extermínio, foi através dela que Deus trouxe libertação. Quando Deus quer usar alguém, Ele cria a oportunidade. Ele gira a chave, Ele abre o caminho. E quem poderia imaginar Pedro, preso por Herodes, algemado entre 2 soldados, vigiado por guardas e trancado atrás de portas de ferro? Mas na madrugada, um anjo apareceu, as correntes caíram e as portas se abriram sozinhas. Atos 12:10. Isso é o que Deus faz. Ele abre portas que não dependem de força humana, que não se movem com lógica, mas com poder. Talvez hoje você esteja como Pedro, cercado por impossibilidades. Pode ser uma porta de emprego que não se abre,
uma cura que parece distante, uma reconciliação que parece impossível ou uma resposta que demora demais. Mas Deus está dizendo: não é a porta que comanda, sou eu. Às vezes, Ele permite o silêncio para testar a sua fé. Ele fecha algumas portas para que você não entre em lugares que não foram preparados para você. E quando chegar a hora certa, a porta certa vai se abrir e ninguém poderá fechá-la. O que muitos chamam de coincidência é, na verdade, a mão de Deus girando uma chave invisível. Aquela ligação inesperada, aquele encontro improvável, aquela oportunidade que surge do nada. Tudo isso é Deus em ação. Mas há algo importante. Quando Deus abre uma porta, é preciso estar pronto para entrar. José não foi exaltado sem antes ser moldado na prisão. Esther não foi usada sem antes aprender a esperar e se preparar. Pedro não foi libertado para voltar atrás, mas para continuar a missão. A porta que Deus abre exige fé e propósito. E se ainda não aconteceu, não significa que Ele te esqueceu. Significa que Ele ainda está preparando o outro lado. Às vezes Deus demora porque o que Ele quer te entregar exige estrutura, maturidade e confiança. Se Ele abrisse antes, você não estaria pronto para sustentar o milagre. O tempo da espera pode parecer duro, mas é nesse tempo que a fé se fortalece. Quando tudo está trancado, é aí que você aprende a depender dEle. Quando nada se move, é aí que você entende que quem abre as portas não é o destino. É o Criador do universo. Deus não precisa de autorização para agir. Ele não pergunta à economia, à medicina ou à opinião das pessoas se pode abrir uma porta. Ele simplesmente abre. E quando abre, o impossível acontece. Por isso não olhe para as portas fechadas. Olhe para o Deus que tem as chaves. Ele não perdeu o controle da sua história. A sua parte é crer, continuar batendo, continuar orando, continuar esperando. Porque, no momento certo, o som que você vai ouvir não será mais o silêncio, mas o clique da porta se abrindo diante de você. Quando Deus promete abrir uma porta, Ele não entrega a chave de uma vez. Primeiro, Ele ensina a caminhar pela fé, porque o maior milagre não é a porta que se abre, é o coração que aprende a confiar antes dela se mover. Muita gente quer o milagre pronto, mas não quer o processo que forma a fé. E é justamente nesse tempo de espera, entre a promessa e o cumprimento, que Deus molda o coração para o novo que vem. Ele não demora, Ele prepara. A fé é a primeira chave. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não é apenas acreditar que Deus pode, é descansar no fato de que Ele vai, no tempo e da forma que for melhor. Fé é quando você ora e não vê nada, mas continua orando. É quando você se levanta todos os dias e diz: Senhor, eu ainda creio. Veja o exemplo de Abraão. Deus prometeu um filho quando ele já não tinha idade nem força para isso. Anos se passaram, nada aconteceu, mas ele não desistiu. A fé de Abraão não estava na possibilidade, estava na promessa. E quando finalmente Isaque nasceu, ficou claro que a porta se abriu não pela lógica, mas pela confiança. A obediência é a segunda chave, porque às vezes Deus testa o coração não com uma porta aberta, mas com uma ordem inesperada. Quando Jesus curou o cego de nascença, Ele poderia simplesmente ter falado a palavra, mas pediu que o homem fosse se lavar no tanque de Siloé, João 9:7. Foi o ato de obediência que liberou o milagre. O mesmo aconteceu com Josué. As muralhas de Jericó pareciam intransponíveis, mas Deus disse: marchem e toquem as trombetas. Aos olhos humanos isso não fazia sentido, mas a obediência abriu o impossível. As muralhas caíram e a porta da vitória se escancarou. A obediência é a linguagem da fé. Quem obedece mesmo sem entender, declara que confia no caráter de Deus. E quando a obediência encontra a fé, o céu se move. A paciência é a terceira chave. E talvez essa seja a mais difícil, porque a espera dói. Mas Tiago 1:4 diz: a paciência deve ter a sua obra perfeita, para que sejais completos e íntegros, sem faltar em coisa alguma. Em outras palavras, a paciência não é um atraso, é um treinamento. Pense em Davi. Ele foi ungido rei, enquanto ainda cuidava de ovelhas. Deus o escolheu, mas não o colocou no trono imediatamente. Anos de espera, fugas e provações moldaram o seu coração para o reinado. Quando finalmente a porta do trono se abriu, ele já não era mais o jovem impetuoso. Era um homem segundo o coração de Deus. Talvez você esteja nesse período de espera. A promessa é real,
mas a porta ainda está trancada, e o inimigo tenta sussurrar: Deus esqueceu. Mas não, ele está te lapidando, porque a porta que vem de Deus exige um coração preparado para atravessá-la. Quando você combina fé, obediência e paciência, algo muda dentro de você. Você deixa de pedir apenas por portas abertas e começa a pedir por maturidade, para quando elas se abrirem. Você entende que Deus não é só o Deus das oportunidades, mas o Deus da formação. As portas que Ele abre não são apenas para te promover, são para te posicionar no propósito. E o propósito sempre vem acompanhado de responsabilidade espiritual. Então, não se apresse. A espera não é perda de tempo, é investimento. Enquanto você espera, Deus trabalha nos bastidores. Ele move pessoas, circunstâncias e até corações. Ele cria oportunidades que ainda não existem. E quando o tempo dele chegar, será tão claro, tão preciso, que você vai entender porque nenhuma outra porta podia se abrir antes. O não de ontem era a proteção de hoje. O segredo é continuar crendo, obedecendo e esperando com paz, porque quem planta fé, colhe milagres. Quando a sua confiança está em Deus, as portas impossíveis deixam de ser motivo de medo e se tornam promessa. Uma das fases mais difíceis da caminhada de fé é o tempo entre a promessa e o cumprimento. Quando Deus fala, o coração se enche de esperança, mas quando o tempo passa e nada acontece, o coração começa a se esvaziar. É ali, no silêncio, que se revela quem confia de verdade. O que mais enfraquece a fé não é a espera, é a ansiedade de querer controlar o tempo de Deus. Queremos que Ele abra a porta agora, do nosso jeito, com a nossa lógica. Mas Deus não trabalha por pressa, Ele trabalha por propósito. E quando o propósito ainda está sendo construído, a porta permanece fechada por amor, não por ausência. Imagine se José tivesse sido libertado da prisão antes da hora. Ele talvez tivesse voltado à sua família, mas nunca teria se tornado governador. Às vezes, a demora de Deus é a forma mais sábia de proteger o seu futuro. O tempo de espera é o campo onde a fé amadurece. É onde aprendemos a confiar, mesmo sem entender. É o espaço em que deixamos de apenas pedir e passamos a adorar. E é exatamente nesse terreno da confiança silenciosa que o impossível começa a se mover. Enquanto a porta ainda está fechada, o que Deus espera de você é posicionamento. Não é desistir, nem correr para outras portas, mas permanecer firme, crendo que Ele continua trabalhando nos bastidores. Veja o exemplo de Daniel. Ele orou por 21 dias, até que o anjo chegasse com a resposta. Desde o primeiro dia, Deus já tinha ouvido sua oração, mas havia uma batalha espiritual impedindo a resposta de chegar. Daniel 10, 12, 13. Isso mostra que, às vezes, o céu já liberou a resposta, mas o processo ainda está em movimento. Por isso, o seu papel é permanecer fiel. Continue orando, continue servindo, continue crendo. Mesmo quando o cenário parecer parado, saiba, Deus nunca está inerte. Ele está organizando detalhes invisíveis que no momento certo vão se encaixar como um relógio perfeito. E quando a porta se abrir, você vai olhar para trás e entender que a espera foi parte do milagre. O que hoje parece demora, amanhã vai se revelar como estratégia divina. Esperar em Deus não é ficar parado, é caminhar na fé mesmo sem ver o destino. Enquanto isso, ocupe o seu coração com gratidão. Ao invés de dizer, ainda não aconteceu, diga, obrigado, Senhor, porque já está acontecendo, mesmo que eu ainda não veja. Essa mudança de postura ativa a fé e silencia o desânimo. Há portas que só se abrem quando o coração muda de posição, quando o foco deixa de ser o problema e passa a ser a presença de Deus, quando o clamor deixa de ser desespero e passa a ser confiança. Isaías 40:31 diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso significa que quem aprende a esperar em Deus não para, se renova. E quando a porta se abrir, você vai perceber algo. Ela não te levará para qualquer lugar, mas para o exato destino que Deus planejou. Ele não abre portas por vaidade, mas por missão. Toda porta que vem dele tem propósito. O que está fechado hoje pode se abrir de repente. O não pode virar sim num piscar de olhos. Mas até que isso aconteça, mantenha-se firme. Deus não precisa de ajuda para abrir portas, mas Ele precisa do seu coração disponível. Porque a porta que Ele abrir não será apenas para te abençoar, será para te usar.
Se você puder, feche os seus olhos agora. Respire fundo e traga à sua mente todas as portas que parecem fechadas, aquelas situações que te tiram o sono, os sonhos que parecem distantes, as respostas que não chegam. Coloque tudo diante de Deus, porque esta oração é para Ele agir onde ninguém mais pode agir. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com fé e esperança. Eu sei que o Senhor é o Deus que abre portas, onde o homem só vê muros, o Deus que faz o impossível acontecer. E é por isso que hoje eu te busco, Pai, não com a força dos meus braços, mas com a confiança do meu coração. Tu conheces cada uma das minhas lutas, cada pedido que carrego dentro de mim. Sabe, Senhor, das portas que têm se mantido fechadas, dos caminhos que parecem bloqueados, das respostas que ainda não chegaram. Mas eu creio que o teu poder não tem limites, que o teu tempo é perfeito e que quando o Senhor decide agir, nada pode impedir. Hoje eu te peço, Pai, entra nessas áreas da minha vida onde só o teu poder pode mover as coisas. Abre as portas que o homem trancou, derruba os muros que se levantaram, desfaz os nós que eu não consigo desatar. Se for da tua vontade, abre caminhos onde não existe caminho. E se a porta ainda não for a certa, me dá discernimento para esperar o teu tempo, sem perder a fé. Senhor, ensina-me a reconhecer quando o teu silêncio é cuidado e não castigo. Quando o teu ainda não é na verdade um eu estou te preparando. Que eu não murmure diante da espera, mas adore. Que eu não desista diante da demora, mas persevere. Pai, eu oro também por todos aqueles que estão ouvindo esta oração agora e que sentem que chegaram ao limite. Aqueles que estão cansados, desanimados, sem forças para continuar batendo a porta. Renova, Senhor, a fé deles. Que cada coração agora seja reacendido com a certeza de que o Senhor ainda está no controle. O teu Filho Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E é com base nessa palavra que eu oro. Estamos batendo, Senhor. Estamos buscando. E cremos que a porta vai se abrir. Não porque merecemos, mas porque o teu amor é maior que os nossos méritos. Se essa porta for cura, que ela se abra. Se for reconciliação, que ela se abra. Se for trabalho, propósito, restauração, que ela se abra. E se for necessário fechar algumas, que o Senhor feche, para que nada fora da tua vontade nos prenda onde não deveríamos estar. Deus, eu entrego nas tuas mãos todas as áreas da minha vida. Me ensina a descansar, a confiar, a caminhar na fé mesmo quando não vejo o chão. Tira de mim o medo, a ansiedade e a dúvida. Me reveste da tua paz, aquela que excede todo o entendimento. Que hoje seja o dia em que o céu se mova sobre mim, que portas se abram, que cadeias caiam, que o impossível se torne realidade, e mesmo que eu ainda não veja, eu escolho crer. Porque o Senhor nunca falha, nunca atrasa, nunca abandona. Eu declaro, pela fé, que o impossível vai acontecer, que a resposta virá, que as promessas se cumprirão, e que todas as portas que o Senhor abrir permanecerão abertas, porque a tua vontade é perfeita e boa. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Agora, permaneça por alguns segundos em silêncio. Deixe essa presença envolver você. O milagre começa no coração que descansa. E se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Eu creio que Deus vai abrir portas na minha vida. Esse será o seu ato público de fé, a semente do milagre que Deus está prestes a germinar. E antes de encerrar, deixe o seu like, se inscreva no canal Despertar com Deus e compartilhe essa oração com alguém que precisa lembrar que nenhuma porta é impossível para Deus.